Olá, pessoal. Estamos aqui pela ABAD novamente, com o prazer de ter Stella ao quadrado, Stella Martins e Stella Bialos. Stella, que é professora, Stella Bialos, que é professora da Universidade de São Francisco, Califórnia, que é uma grande ativista para o controle de tabaco, e a Stella Martins, que também é ativista, muito respeitada para o controle de tabaco, é muito estudiosa, séria, e é do INCOR. Vamos conversar aqui um pouquinho, comentando sobre a audiência pública que aconteceu no dia 28 de setembro, que foram trazendo alguns argumentos, como a regulação vai permitir que a gente saiba o que estamos usando, saiba o que está se comprando no mercado, vai acabar com o mercado ilícito. Eu queria um pouquinho a opinião de vocês. Vamos dar primeiro as honras à Stella Martins, associada à nossa da BEAD, vamos dar primeiro as honras à Stella Bialos, né, que é uma convidada internacional e está aí numa diferença de fuso horário enorme. Você fala um pouquinho para a gente, Stella, o que você percebeu da audiência? Eu acho que a audiência é a mesma história, né? Na verdade, o que eu fico pensando, assim, gente, tanto dinheiro, eles não conseguem arranjar um argumento novo, porque o argumento é aquela mesma história. Quando não sei quando a gente esteve lá numa audiência pública lá em Brasília, há não sei quantos anos, pré-Covid, e a gente já estava aquele mesmo argumento. Não, comércio ilícito, não, se regulamentar o produto é de melhor qualidade, não, porque está perdendo imposto, não. Então, eu acho assim, passaram-se vários anos, vem se passando vários anos, e a história continua se repetindo. Então, eu acho que se a essa altura do campeonato a indústria tivesse algum dado forte, científico, mostrando que esses produtos não fazem mal, que esses produtos podem ser usados com segurança, que esses produtos realmente ajudam as pessoas a pararem de fumar a nível de campanha de saúde pública, de população, e não talvez. Tem sempre uma história de um indivíduo, como vai ter sempre alguém que tem uma tia, que tinha um vizinho que morreu com 100 anos e fumava um maço por dia. Essas histórias tem, mas isso não é dado, né? Isso não é dado epidemiológico. Então, para mim, o que mais me surpreendeu, na verdade, é que eles ainda estão conseguindo esse espaço para falar mesmo blá, 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 estão conseguindo esse espaço através de mídia paga, né? Essas páginas inteiras, que, na verdade, é propaganda, que, inclusive, deveria ter sido proibida, né? O artigo 13 do Convênio Marco. Então, eu acho assim, para mim, o que mais surpreendeu é que esse espaço continua se abrindo sem que nada para melhorar a situação, para dizer, realmente vale a pena pensar nesse assunto de cigarro eletrônico de novo. Não apresentaram nada de novo. E outra coisa que eles vêm batendo muito é essa história de que precisa regulamentar. Já é regulamentado. Proibição é regulamentação, né? Alguém vai dizer que a heroína no Brasil não é regulamentada? Alguém está dizendo que não é regulamentado? Alguém está dizendo que qualquer... É proibido. Daí a regulamentação é essa. Então, acho que fica assim, é um dos poucos países que não, é um dos poucos países que regulamentou e regulamentou bem, porque está aí o efeito que a gente viu, que várias pessoas comentaram, né, dos dados epidemiológicos, mostrando que deu certo. Então, foi essa assim, a minha primeira, like, não aguento essa história de novo. Foi a minha reação inicial. Maravilha. Stella Martins, traga aí os dados que você sempre apresenta nas suas palestras e que falam um pouco da comparação da regulamentação do Brasil, dos números que a gente tem aqui e dos números que a gente tem em outros países. Analisando um pouco a questão da audiência pública convocada pela senadora Soraya Tronic, já me causou muita preocupação o título, né? Como se a Anvisa não estivesse nem olhando para essa questão, né? E como a Bialos falou, a gente tem uma regulação. A gente tem uma regulação que proíbe a RDC 46, ela foi de 2009, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não seja divulgado, que a Anvisa não está nem olhando. Uma preocupação também que eu tive foi a fala de que a Anvisa não poderia ter o direito à fala ali naquele momento, que poderia interferir com o mercado de ações. A gente está falando de uma questão de saúde pública. E essa questão de saúde pública, com o cenário que nós temos, contando só a questão do cigarro comburente, ela já traz um prejuízo absurdo para o SUS.
Mesmo com a arrecadação de impostos que a indústria do tabaco paga, isso é 1/3 do que o SUS tem que gastar com apenas algumas doenças tabaco-relacionadas. Então, se esse produto, de repente, passa a ser regulado como um novo produto derivado do tabaco, com autorização da Anvisa para ser comercializado, com certeza, essa conta das doenças tabaco-relacionadas, elas vão aumentar muito mais. Nós vamos ter muito mais problemas na saúde pública, né? E nos causa, sim, preocupação com a nossa população, os nossos jovens aqui no Brasil, mas é importante porque se faz vários recortes, né, das análises estatísticas, dos inquéritos, comparando o Brasil com a Inglaterra, eu trago um outro lado aqui. Então, tem uma pesquisa, que é uma pesquisa que foi publicada pela ESH em 2022, e fazendo um recorte que se aproxima mais com o dado que nós temos no Brasil, Covitel 2022 e 2023, se a gente pega a população de 18 anos no Reino Unido, que está fazendo uso do cigarro eletrônico em 2022, numa experimentação, a gente tem 40,8% de percentual. E no Brasil, no Covitel 2022, a gente tem 10,6%. Deu uma subida em 2023 para 17,3%. Precisamos ficar atentos? Precisamos. Mas, na IR da Anvisa, ela já traz a solução. E a solução é: temos que fazer mais campanhas educativas. Nós temos que falar sobre esse problema com nossos adolescentes, com os nossos adultos jovens. E nós temos, sim, que implantar um dos artigos da Convenção Quadro, que a gente tem que enfrentar a questão do mercado ilícito, que não é um problema só no Brasil, isso é um problema mundial. A Inglaterra também tem esse problema. Tanto que ela hoje não sabe o que ela vai fazer com tantas crianças e adolescentes que estão usando esse produto. E se a gente vai para os dados em relação ao uso atual do cigarro eletrônico, comparando mais uma vez o estudo da ESH na população de 18 anos, em 2022, o uso dele está em torno de 20%. E o nosso, no mesmo ano, nós estamos com 9,1%. E em 2023 caiu mais ainda, 6,6%. Isso é o que o Covitel nos traz. Se a gente for falar de uso atual, comparando com o mesmo estudo da ESH, publicado em 2022, sobre o uso do cigarro eletrônico na população do Reino Unido, 18 anos em 2022, o percentual deles é 20,2%. O nosso do Covitel, no mesmo ano, uma faixa etária de 18 a 24 anos, 9,1%. Sendo que em 2023 nós tivemos uma queda, 6,6%. É preocupante? Sim, é preocupante. Mas, quando se coloca, e isso foi uma fala que eu assisti numa entrevista, que eu achei que faltou uma delicadeza, né? Eu acho que faltou um respeito com a Anvisa, com as nossas políticas públicas de controle do tabaco, quando se coloca que o pessoal, aonde liberou a comercialização de cigarro eletrônico, riem das nossas políticas de controle do tabaco por estar proibindo. Eu entendo que cada país tem que regular os seus produtos e fazer as suas leis de acordo com o seu cenário. Nós, no Brasil, nós temos um SUS em que os nossos profissionais, eles são capacitados para atender, para fazer o tratamento da dependência à nicotina. O SUS fornece medicamentos sem custo nenhum para os pacientes. E se alguém tiver interesse em estudar o cenário do Reino Unido, várias clínicas de cessação do tabagismo lá foram fechadas. Eles estão com um rombo na saúde pública absurdo. Por isso eles têm essa meta em 2030 de querer ficar livre do cigarro tradicional,
Só que, ao meu ver, e de muitos outros colegas que compartilham da minha opinião, o futuro vai mostrar isso, que talvez não seja a melhor decisão. Porque não estão tratando a dependência à nicotina. Você sai do cigarro tradicional para ir para o cigarro eletrônico e você continua dependente da nicotina, como se a nicotina não fizesse mal à saúde. A nicotina é um dos fatores de risco mais importantes para o infarto agudo do miocárdio, se encontrar outras doenças. Então, eu acho que tem que existir, sim, um respeito em relação a nossas políticas públicas, e eu espero, sinceramente, que nós, que trabalhamos com controle do tabagismo, nós tenhamos um espaço para levar o que as nossas pesquisas mostram, pesquisas sem conflito de interesse, que a gente tem um espaço nessa audiência pública para falar. Maravilha. Me assustou também quando a Stella Bialos falou do relatório da Inglaterra. Pode falar um pouquinho do capítulo de jovens? A gente que saiu aí a notícia essa semana, né, que a Inglaterra colocou essa meta de tobacco free, ou seja, geração livre do tabaco, né, que realmente, seguindo um pouco a linha da Nova Zelândia, enfatiza muito o cigarro, né, os produtos de tabaco convencionais, e não, em princípio, pela mídia, pelo que você lê, a impressão dá que eles estão deixando a parte toda de cigarro eletrônico de lado, mas, na verdade, esse anúncio é parte de uma estratégia maior de criar uma geração toda, não só smoke-free, mas tem todo um capítulo dentro dessa estratégia da indústria, do governo da Inglaterra, do governo do Reino Unido, na verdade, que é de restringir os sabores, porque eles sabem que eles dizem assim, vamos tentar lidar com a epidemia de vaping, né, de uso desses cigarros eletrônicos nos jovens. Eles estão agora reconhecendo que aquele negócio, não, nossa política deu certo porque os jovens não começaram a estelar e já dividiu com a gente os dados. Então, dentro dessas medidas, além de tentar diminuir, né, colocar esse limite até quando que você vai poder comprar o convencional, eles vão regulamentar a propaganda no ponto de venda, eles vão regulamentar a embalagem dos produtos, eles vão regulamentar o tipo de sabores, os quantos de sabores, eles vão tentar ver se podem reduzir mais a nicotina, porque a nicotina nos produtos dos eletrônicos da Inglaterra, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, é regulamentado. Eles têm muito menos nicotina do que os produtos aqui dos Estados Unidos. Acho que uma vez assim que já incendiou a casa, dá para contornar o fundo. 17 milhões? Não, em Canadá, né? Acho que isso foi o Canadá. Se não me engano, isso foi o que o Canadá anunciou, que estava investindo em campanhas de educação ao jovem para poder diminuir o uso de cigarro eletrônico entre os jovens, porque o Canadá foi o que aconteceu, né? Eu acho um bom modelo assim do que aconteceria no Brasil, porque o Canadá tinha proibido, resolveu abrir o mercado achando que poderia ajudar alguém a parar de fumar, e não só continua com os mesmos problemas que a gente vê, que as pessoas, na verdade, fazem uso duplo, né? Usa tanto o convencional como o eletrônico, o número de pessoas que realmente para completamente com toda a nicotina é mínimo, algumas pessoas transferem mais poucas, mas o pior de tudo é que, como a nível de população, aumentou o número de pessoas que são viciadas em nicotina com o aumento do uso entre os jovens, com todos os problemas que a Estela já falou, né? E mais os problemas que a gente tem que lembrar também, que a gente está vendo agora, que é questões de saúde mental nos jovens que estão usando esses produtos. A gente está vendo bastante relatos, né, de jovens que estão sofrendo esses produtos. Então, eu acho que o problema é isso. Você, depois que entra no mercado, se fosse o caso, primeiro é a distribuição, né? A capilaridade de distribuição é muito maior. Qualquer boteco, em qualquer lugar, vai começar a ter, o que aí facilita o acesso. Segundo, é que depois você vai ver qual produto que talvez seja o bom, menos ruim ou menos pior, que é tudo um blá, 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 nada disso é verdade, tudo ruim. Cadê o esforço? Cadê as medidas de poder ir lá e fiscalização e vigilância e os recursos para... A gente mal consegue fiscalizar o que precisa fiscalizar, vai aumentar
a carga de necessidade de fiscalização, eu acho muito complicado, né? Então, é melhor deixar lá onde está, ou seja, onde não está, que foi o que está mostrando, como a Estela falou para a gente, sucesso, né? E imagino, então, pela lógica da audiência, que a gente ouviu várias vezes pessoas pró-cigarro eletrônico falando, que no Canadá, a partir do momento que pôde vender, acabou imediatamente o mercado ilícito. Acabou o mercado ilícito no Canadá? Esses dados são bastante questionáveis, porque o que eles estão considerando mercado ilícito, né? É o mercado, então, que não está pagando imposto. Mercado ilícito tem, vai sempre ter. 100% dos produtos canadenses no mercado estão pagando o imposto devido, estão sendo recolhidos. Eu acho que isso vale a pena uma análise mais cuidadosa, porque a gente sabe aí que existe, né, uma entrada grande de produto ilícito. Então, eu acho que assim, esse negócio de dizer vamos legalizar para acabar, o mercado ilícito do cigarro convencional existe. Só porque o cigarro convencional está no mercado, cadê? Cadê que acabou o mercado ilícito? Então, não precisava ter protocolo, né, de mercado ilícito, porque não teria. Se esse argumento fosse válido, não teria mercado ilícito de cigarro, e a gente sabe que não é verdade, né? O mercado ilícito de cigarro está aí, feliz da vida, continuando, e precisa. Então, seria exatamente o mesmo modelo. Eu acho que isso é mais uma. É um pouco falacioso. Os documentos internos ainda colocavam como uma parte sendo duty not paid. Pode falar um pouquinho disso para a gente? Assim, tem estudos falando deles colocando o próprio produto no mercado ilícito para poder iniciar. Eu lembro que eles davam amostra grátis em escolas, né, na década de 70, 80, quando ninguém segurava eles. Na verdade, bom, eu não sei como é que está a situação no cigarro eletrônico. Eu acho que valeria a pena eu teria que buscar um pouco mais essa informação, me informar um pouco melhor. A gente vê de vez em quando aí nos jornais e tal que foram apreendidos o cigarro eletrônico dito ilícito, né? Mas eu acho que em termos do mercado ilícito, existe historicamente bastante envolvimento dos produtores com esse mercado, como estratégia de entrada em mercado, como estratégia de manutenção de mercado e como estratégia de manutenção, de oposição às medidas de controle do tabaco que a gente sabe que funciona, né? Então, é uma maneira de, por exemplo, burlar não só impostos, mas também burlar medidas de embalagem, de advertências. Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quando a indústria, em geral, se propõe a fazer parcerias para lidar com o comércio ilícito, a fazer parcerias para poder ajudar o governo a combater o mercado ilícito, na verdade, eles estão atrás do falsificado, né? Não de todo, e nem todo contrabando é falsificado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, existe dentro do mercado ilícito produtos que não são falsificados, que são o produto. E esse produto que não é falsificado, quem está ganhando dinheiro com a venda desse produto é o produtor, né? Quem produziu aquele produto, o legítimo, né? E o mercado de falsificados em si é uma fatia muito pequena do mercado ilícito completo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cautela aí também. Sim, eu fiz uma pesquisa e o que mais vende aqui no Rio de Janeiro é uma marca que é licenciada na União Europeia, ou seja, é regulada, pode vender, né? Então é importada diretamente e a gente também não sabe o que tem, nunca saberemos que o cigarro convencional só tem lá monóxido de carbono, alcatrão e nicotina, e a gente sabe que são mais de 8.000 substâncias químicas, né? Estela Martins, queria falar um pouquinho sobre a sua experiência no INCOR, de tratamento de jovens com cigarro eletrônico que pedem ajuda para parar. Para te responder a essa pergunta, eu acho que é importante a gente primeiro entender de que nicotina a gente está falando, né? Então, a nicotina que existe no cigarro tradicional, no cigarro comburente, ela é conhecida como nicotina de base livre. E é uma nicotina potente, é uma nicotina que todos nós que tratamos os fumantes
a gente vê o processo que eles têm que passar, ajuda com terapia cognitivo-comportamental, com medicamentos que estão baseados em evidência científica, que estão lá no consenso de tratamento do fumante, né? Então, a gente já tem a nicotina de base livre, que nada mais é nicotina mais amônia, formou a nicotina de base livre, que é um caos, né? Já é um problema grande de saúde pública. A gente agora está falando, nos cigarros eletrônicos, de duas outras formas de nicotina, né? Que a gente conhece como sal de nicotina. Então, o que se fez? Se pegou a nicotina de base livre, nicotina mais amônia, e ainda se adicionou o ácido benzoico, e ela ficou muito mais potente. Ela tem um impacto cerebral muito mais rápido. Ela é mais facilmente absorvida pelo pulmão. Ela não causa desconforto na garganta, né, dos vapors. E aí faz com que eles consumam uma quantidade muito maior, num tempo muito pequeno. Quando a gente colhe a história do nosso fumante, o que ele fala? Que quando ele começou a usar o cigarro tradicional, aquilo não era gostoso. Deu dor de cabeça, ele ficou enjoado, ele tossiu, né? Mas na época era uma moda. Ele precisava fazer parte do grupo. Então, ele se determinou a ficar dependente de nicotina. Demorou muito tempo para ele chegar a fumar um maço. E nós temos fumantes que nem um maço não fumam, fumam 10 cigarros por dia, meio maço. O que nós estamos vendo com os jovens que estão com sal de nicotina ou com a nicotina sintética, que é uma nicotina feita completamente em laboratório, que tem a S-nicotina e que nem a R-nicotina. Nós sabemos que a S-nicotina causa uma dependência muito rapidamente. Agora, o que nós sabemos da R-nicotina? Absolutamente nada. Nem da associação da S com a R-nicotina. Isso é uma incógnita para a gente. E isso está dentro do cigarro eletrônico. Então, quando esses jovens chegam buscando ajuda, uma coisa positiva é que eles chegam desesperados pedindo ajuda. Porque eles falam, em pouco tempo, eu não consigo parar de usar isso. Eu estou usando 2, 3 pods por dia. E aí a gente faz a comparação com o nosso fumante de cigarro tradicional, que demorou anos para fumar 10 cigarros. E os nossos adolescentes, em questão de algumas semanas, eles já estão usando o equivalente a 2, 3 maços de cigarro, sem desconforto nenhum, porque tem cheirinho e gostinho bom, não incomoda. E aí esse lado positivo que eles chegam percebendo que eles precisam de ajuda, percebendo que eles estão dependentes. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho. E a gente sabe que quando o paciente decide, quando ele está motivado, que a gente chama de estágio motivacional de ação, né? Fica muito mais fácil a gente cuidar desse paciente. E essa motivação nos ajuda muito. E aí a gente percebe que, com todo o apoio, eles conseguem parar de fumar, porque muitos já chegam referindo: eu não consigo mais ter o mesmo desempenho na atividade física, eu vou correr, eu vou jogar uma partida de futebol, nossa, eu canso muito fácil. Ou seja, esse pulmão está sofrendo, porque a gente sabe, por exemplo, tem um estudo em asmático que coloca, infelizmente, os asmáticos acreditando que esse produto é 95%, né, menos danoso à saúde, os asmáticos estão optando por fumar o cigarro eletrônico. 5 minutos de uso de cigarro eletrônico, você já tem uma alteração importante na prova de função pulmonar. Isso para um asmático é terrível. Né? Então a gente percebe que ele está vendo, que ele acorda de madrugada para fumar um cigarro eletrônico, que ele está extremamente ansioso. O que eu mais percebo dos adolescentes falando para a gente é ansiedade, uma irritação. Eu fico assim sem paciência com ninguém, eu me afasto das pessoas para não ser grosseiro, né? E a fissura altíssima. E aí, com os recursos que nós temos, nós estamos conseguindo ajudá-los e vamos conscientizando eles, né? Como a gente sempre faz com todo fumante: olha, conseguimos, tivemos sucesso, você é um dependente de nicotina, você está com a doença da dependência à nicotina sob controle,
mas você não pode colocar isso nunca mais na boca. Não importa a forma de nicotina, é freebase, é sal de nicotina, é nicotina sintética, é nicotina. Então, não pode ter mais contato com isso. Eu ficava muito impressionada, eu sou psiquiatra de formação, né, mas na medicina a gente acaba vendo de tudo, e pacientes com obstrução intestinal que tomavam óleo mineral em casa, e broncoaspiravam e faziam pneumonia lipídica, e o propileno glicol e glicerol acabam sendo lipídios também, então uma capa no pulmão, né? Onde que isso vai ser protetor, né? E faz muito sentido quando você diz que os jovens começam a ter mais cansaço aos mínimos esforços. Eu já ouvi isso também de colegas meus que começaram a usar, não fumavam. Impressionante a quantidade de quem não fuma, não fumaria, mas porque é um produto de design arrojado e com um sabor agradável, um perfume no ar, ficam usando sem incomodar ninguém, como você colocou, né? E na audiência a gente viu o contrário, não, com certeza esses aí fumavam. Fala um pouquinho do propileno glicol e do glicerol que eles usam e o que depois daí vem mais ainda de efeito colateral. O que se coloca muito, né, é que o cigarro eletrônico ele é um produto que vai fazer menos mal à saúde, que ele está menos relacionado a cânceres, né, porque ele não tem o alcatrão. Gente, o alcatrão é uma junção de substâncias tóxicas, de substâncias cancerígenas. Mas o propileno glicol, quando aquecido, ele se decompõe em formaldeído. Nexo de causalidade estabelecido pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC, que está ligada ao FDA, como grupo 1. Quando a IARC classifica uma substância no grupo 1, ela está dizendo para a comunidade científica: não existe nível seguro de contato com essa substância. E aí a gente vai olhar o glicerol. O glicerol, ele vai se decompor em acroleína. A gente já sabe que essa substância vai causar danos ao coração e ao pulmão. Então, assim, a gente está falando de quê? De você ter um infarto mais precocemente, porque o seu consumo está muito grande de uma substância que faz mal, que não reduz danos à saúde? Ou você está falando de que eu vou escolher tendo um tipo de câncer, eu vou ter mais esse câncer ou outro tipo de câncer, sem contar os inúmeros metais, alguns metais pesados que existem, que já foram quantificados no aerosol do cigarro eletrônico, muitos deles cancerígenos. Então, assim, não dá para a gente dizer, até mesmo porque, para a gente poder ver essa linha, se vai subir ou se não vai subir de câncer, isso leva anos. Mas se hoje a gente já sabe que essa substância tem nexo de causalidade estabelecido para câncer, a gente não pode liberar esse produto para consumo. Se eu estivesse Páginas fazendo ilegais. experiência com a população, eu já sei que isso faz mal, e eu vou falar, não, mas isso faz mal, mas isso faz menos mal, então vamos liberar isso também, que faz mal, vai ter mais câncer aqui. E os infartos precoces, gente. E a gente está sempre um passo atrás, né? Do que a gente descobre. E aí, quando descobre, e aí, quantas vidas poderiam estar, né, sendo salvas? Se me permite fazer um adendo aqui sobre os casos de Évole, que eles não estão mais sendo notificados. A gente, infelizmente, teve a pandemia da Covid, a gente, vários relatos de personalidades públicas, de atores, de cantores, o que eles estão falando ali é Évole. Eu não conseguia mais respirar. Eu fui para o hospital, não conseguia respirar. Meu pulmão está Eles danificado colocaram até lá, hoje. o pessoal pro cigarro eletrônico colocou que era só por causa do THC e da vitamina O acetato de vitamina E. vitamina E. E aí, o que vocês comentam sobre isso? Então, mas na realidade, antes da Covid, quando o FDA fechou por conta de ter que compilar os dados da Covid, o relatório, né, que saiu lá no CDC, desculpa, não foi o FDA, foi o CDC, tinha 20% dos casos da Évole estavam relacionados ao consumo de cigarro eletrônico exclusivamente com nicotina, que não tinha THC. Então, isso também é uma inverdade. Os que tinham THC tiravam um percentual maior,
mas só a nicotina também levou a casos de IVA. E a gente continua vendo os casos de IVA. Precisamos notificar. Eu creio que a IVA tenha que virar notificação compulsória no nosso país. Porque se a gente não olha o dado, eu não sei o tamanho da gravidade. Eu já escutei relatos de adolescentes de 16 anos que faleceram por conta da IVA. Nunca haviam fumado. Estavam fazendo um uso de cigarro eletrônico. Isso é redução de danos. Uma menina de 16 anos perder a vida, o pulmão ficou completamente fibrosado. Ele não expandia mais. Isso é muito grave. E aí eles colocam, não, mas isso é porque a gente não sabe o que tem. Sabemos, já sabemos. Talvez nunca vamos conseguir descobrir tudo Mesmo pela regulado, questão, porque eles não mesmo falam. pela questão dos aditivos. Como é que a gente vai conseguir pegar todos os aditivos, aquecer em Caso da alta amônia. temperatura, em baixa temperatura, para a gente saber em que ela está se degradando? Mas assim, o que já sabemos é muito sério. A quantidade Uhum. de metais pesados que tem lá, hidrocarboneto aromático policíclico, partículas ultrafinas, gente, que Talvez, acaba com o coração de qualquer um. talvez o Uhum. que a senadora e os senadores que estão relatando e fazendo as audiências, promovendo as audiências públicas não saibam é do caso da amônia que eles colocaram, mesmo o produto sendo regulado, porque descobriam que isso aumentava muito a dependência. Os outros começaram a saber e começaram a adicionar também. Então é sempre algo, um investimento com um propósito de lucro, não de proteção. E a gente nunca vai saber o que tem lá dentro de verdade. Exatamente, porque a lógica é diferente, né, Carol? A nossa lógica é a lógica da saúde, a lógica da preservação da saúde. A nossa lógica não é a lógica do grupo. A nossa lógica, não estou preocupado com a bolsa de valores. Me desculpe. A nossa lógica, eu estou preocupada com saúde pública. Eu estou preocupada em as nossas crianças brasileiras que hoje fazem campanhas com seus pais e seus avós. A gente vê isso como a gente atende, né, Carol? Vovó, não fuma, vovó. Faz mal para você, vovó. A gente quer que essas crianças que têm a consciência ainda pequenininhas que cigarro tradicional faz muito mal, que elas tenham a consciência de que cigarro eletrônico também faz muito mal. Então, precisamos proteger as nossas crianças. A Anvisa, volto a repetir, a Anvisa já deu o caminho para aumentar campanhas de E educação. é um trabalho de 3 anos, bem esmiuçado, né? Eu Muito, acho que não se deram ao muito, trabalho de ler o relatório. exatamente. Mas está lá, disponível para qualquer um ver. Belíssimo trabalho, sem conflitos de interesse. E eu fico muito impressionada, que assim, a informação hoje em dia é muito disseminada e facilmente pulverizada. É a era da informação. Informação fácil, doutor Google e tudo mais. Como eles a gente tem que prezar pela informação de qualidade, extrema qualidade. A gente precisa desconfiar primeiro e ir atrás de profissionais como vocês, que são sérios e dedicados à saúde, é, mas eles não recebem processo ou perdem, tem algum precedente de processo em cima disso, do mal que eles fizeram já para a humanidade, sendo considerada a pior avaliação de risco da humanidade até hoje. Né? O que vocês têm para falar sobre isso? Assim? Teve o processo enorme dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil uma dificuldade de você fazer justiça. Em relação a isso, Carol, a gente sabe que várias pessoas já entraram com o processo de forma individual e estava tudo estabelecido, tudo documentado, né? E não ganharam. Mas assim, o que a gente precisa reforçar, o que eu gostaria, né, que quem toma as grandes decisões analisassem o prejuízo que o SUS tem, o quanto de dinheiro que o SUS não tem, que está sendo usado. E se continuarmos
nessa linha de pensamento, regula, liberando como mais um produto derivado do tabaco, a nossa conta vai ficar vai explodir o SUS. E talvez até, como a gente está falando, com os danos em curto prazo, essa conta ela vai ser um rombo muito mais precocemente. E eu acho que aqui é importante que se respeite a política pública de controle do tabagismo de cada país. Porque o nosso cenário aqui é um cenário de tratar a dependência à nicotina. O nosso cenário não é um cenário de redução de danos. Respeitamos os países que acham que esse é o melhor cenário. A gente entende que não é o melhor, porque, de uma certa forma, em relação à dependência à nicotina, eu estou trocando 6 por meia dúzia. Ele vai continuar dependente da nicotina desse produto, que faz muito mal à saúde. Então, se eu estou tendo todo um trabalho de motivar esse paciente que já chegou para mim, dizendo que ele está muito mal, que ele quer parar de fumar, por que eu vou fazer um pit stop aqui, que talvez não seja um pit stop, seja para o resto da vida, porque ele vai acreditar que esse produto, o cigarro eletrônico, vai fazer menos mal. Então, assim, se faz menos mal, eu posso continuar usando. Numa hipótese que eu espero que nunca aconteça, da Anvisa tomar a decisão de regular esse produto como produto derivado do tabaco, a mensagem, que eu não tenho dúvida, que a população vai entender é: ok, podemos usar, a Anvisa liberou. Esse não faz tanto mal quanto o outro. Nós vamos ter um retrocesso de ter mais uma nova geração que vai começar a ficar dependente de nicotina e, pior ainda, nós vamos desestimular os nossos fumantes a parar de fumar. Talvez alguns queiram migrar para esse produto e vão ficar, como a Bialos falou, usuários duais, e por que não a gente pensar até em usuários triplos, porque temos aí também a questão do tabaco aquecido, que muito pouco se fala, mas também é um dispositivo eletrônico para fumar, que também tem, se a gente for ler lá nos documentos da produtora deste produto, do tabaco aquecido, tem substância cancerígena classificada no grupo 1 da IARC, não é inócuo. Existem estudos que já mostram que o tabaco aquecido não deveria ter esse nome de tabaco aquecido, porque ele tem combustão, tem pirólise, tem carbonização. Então, ele queima tanto quanto, só que numa outra temperatura, mas ele queima tanto quanto um cigarro tradicional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É importante deixar ressaltado, nosso cenário de política pública de controle do tabagismo, a gente quer um desfecho de cessação. É isso que a gente luta. Claro. E eles é tanto uma necropolítica que eles não usam da forma como deveriam e queimam o termo redução de danos, que não é um objetivo. Não é assim, eu vou reduzir o consumo. Isso não existe. A redução de danos deveria até mudar o nome, porque criou-se tanto uma interpretação equivocada. A abstinência está dentro. A redução de danos simplesmente é o profissional falar: eu não vou desistir de você, eu vou continuar te cuidando até onde for possível, né? E a gente entende que o cerne da questão das dependências em geral é a perda do controle. Você não pode chegar para alguém e chancelar, usa só um pouquinho. Se alguém me pede para usar algo que eu gosto, chocolate, né, um doce, que também é algo que traz mais fissura, e fala, usa só um pouquinho. O problema é justamente esse. Você não pode já baixar a barra, você já acaba com a autoeficácia, que é uma coisa primordial que a gente estimula para o paciente poder ser tratado. Né? Eu não vou te excluir porque você não quer abstinência, mas vamos andando junto. É esse o cerne da coisa, mas eles mudam e usam como eles querem. E não tem processo. Isso eu acho assim, um absurdo, porque na infância e adolescência, psiquiatria da infância e adolescência, a gente tem, né, que para o adolescente poder adquirir autonomia, ele precisa também arcar com as consequências, para ele poder mudar o comportamento. Se a mãe e o pai vão lá e limpam a barra, né, ele não arca com as consequências. E a mesma coisa para indústrias que mentem. Como eles mentem, porque eles são mitomaníacos.
né? Mitomania é compulsão por mentira. Tudo eles distorcem, tudo eles minimizam. E com isso fazem um mal, né? Sem igual. Até você desfazer isso, não, mas eu li aqui. A pessoa que se convence daquilo, por ser ela a dona da sua própria opinião, quando ela descobre as coisas, é muito mais difícil de você falar, não, não é bem assim, é assado. Né? Existe um viés de confirmação que é natural do ser humano. E quando a gente fala de comércio, isso a gente sabe que informação de hábito, informação de comportamento, você vai ter menos aquele comportamento se você tiver pelo menos 20 segundos de distância a mais para você fazer, que é o atrito de decisão. Né? Então, por exemplo, em lugares que tem doação de órgão, se você tiver mais trabalho para colocar que você é doador de órgão do que para tirar que você não vai ser doador de órgão, acho que na Suécia, alguma coisa assim, opt-out, né? Eles já consideram que você é doador de órgão. Então, aumenta a chance de você ser doador. Quanto mais trabalho você tiver para conseguir, quanto menos tiver na esquina, logo abaixo, na padaria, mais difícil vai ser, vai dar preguiça. Né? A gente dá uma chance para preguiça. Enquanto quando você diminui 20 segundos, isso é um pesquisador sobre felicidade, sobre mudança de comportamento, da John Hopkins, que coloca no livro dele. Você aumenta, você diminui a chance daquilo acontecer. Então, por exemplo, quer tocar mais violão? Se o violão ficar dentro do armário, você não vai tocar mais violão. Se ele ficar no meio do seu quarto, você vai tocar mais violão. Tem menos 20 segundos. Imagina o cigarro eletrônico. Eu não tenho acesso, eu não vejo cigarro eletrônico por aí. Até pelo viés de atenção, eu não busco. Né? Quem busca, quem já está com a dependência, com certeza vai ter mais viés atencional. Né? E a gente sabe que os points dos ambulantes são totalmente repetidos. Aumentar a fiscalização ajudaria demais. Né? Aumentar as denúncias, chamar a população para exercer a civilidade, a cidadania. Então, acho que tem muita coisa antes de você colocar no comércio um produto que faz tanto mal assim com crianças tendo dificuldade de respirar, porque é uma camada lipídica que se forma nos seus alvéolos. Retornando um pouquinho ao que você comentou, achei muito interessante, né? Acho que é importante que a gente explique para a população a nossa forma de tratar o tabagismo, né? Eu, às vezes não é não raro, é muito comum eu receber um fumante que ele fala, doutor, eu não tenho vergonha na cara, tem força de vontade. Ele interioriza e ele se deixa ser tratado dessa forma. A primeira coisa que eu digo para ele é, você tem uma dependência química, você é dependente de nicotina, você tem uma doença crônica. Você trataria um diabético como você ficou diabético porque você não tem vergonha na cara? Você ficou hipertenso porque você não tem vergonha na cara? A gente não trata assim um diabético hipertenso. Então, a primeira coisa que eu faço é que ele tenha respeito à doença que ele tem. E tanto é a doença que o nosso Ministério paga o tratamento. Né? Então, essa é a primeira coisa que tem que ficar posta. A segunda coisa que eu combino com ele é: eu não vou desistir de você. Aqui você só vai ter acolhimento, aqui você vai ter tudo que nós decidirmos vai ser pactuado contigo, respeitando o seu tempo, o seu processo, porque isso é um processo. A gente nunca vai te criticar, a gente nunca vai te julgar, pelo contrário. A gente vai te acolher, até no momento da dificuldade, até no momento da recaída, até no momento que se você estiver triste, porque você deu uma fumadinha ali, ou porque você recaiu feio. Ok, recaída é aprendizado, vamos tentar entender. Vamos começar de novo, mas você já começou sabendo mais um pouquinho onde você precisa se proteger. Então, quando falo que a gente que trata o fumante, a gente não está olhando para os outros fumantes que optaram por usar o cigarro eletrônico porque não desejam parar de fumar, ou porque não conseguiram parar de fumar, né? Eu acho que faltou alguma abordagem para essas pessoas, de não ficarem longe dos seus médicos, de continuarem sendo acolhidos por eles, continuar vendo risco, eu tenho que continuar
fazendo toda a avaliação de todos os órgãos comprometidos pela nicotina, por todas as substâncias que tem no cigarro, e eu vou junto com ele. Como você falou, eu respeito se você largar de mim, mas eu não te largo. E eles se Maravilhoso. sentem tão acolhidos que eles ficam com vergonha de dizer para a gente que recaiu, mas quando a gente fala, eu falo isso para o meu paciente, que bom que você recaiu, a senhora não está triste comigo, a senhora não vai me dar uma bronca? Eu falei, de forma alguma, eu estou feliz porque você veio aqui me contar que você recaiu. Isso quer dizer o quê? Estou pedindo ajuda, eu não desisti, vamos lá, vamos continuar nesse processo. É assim que a gente trabalha. Então é importante Sim, que fique claro que a gente não está deixando de olhar para eles. Estamos olhando sim. É que são poucos, sim. né? Estamos Mas apostando. eles deveriam Venha nos como procurar você é. mais. Venha como você é, não tem problema, eu vou te acolher. Exato. E é assim, dentro da adição, existe cada vez mais um crescente de trauma psicológico, trauma de vínculo, trauma de desenvolvimento emocional associado. E na psicologia evolutiva, a gente sabe que existe uma primazia, um imperativo biológico de conexão. Então, quando você fala de acolhimento, é o melhor remédio de todos. É melhor do que diazepam, é melhor do que calmante, é melhor do que antidepressivo, é melhor do que tudo. A relação terapêutica é um ingrediente ativo de mudança. Então, se a pessoa não se dá essa oportunidade, não dá para você dizer que a pessoa é resistente ao tratamento do tabagismo. Né? Se dê essa oportunidade, é um convite. E se a gente não consegue se conectar com outras pessoas, confiar nas outras pessoas, a gente vai se conectar com aquilo que é ruim, com aquilo que destrói a gente, como um vape, como um cigarro eletrônico. Né? Quantas vezes as pessoas falam assim, eu estou muito sozinha, eu vou usar. Estou me sentindo mal aqui no grupo, vou usar porque aí eu me sinto pertencendo. Então, a conexão, né, é uma necessidade emocional básica nossa. Então, por que não olhar para isso dessa forma? E não, não adianta, não adianta. Né? Isso aí é uma visão pessimista do ser humano. Né? E a gente quer apostar, a gente quer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Stella Bialos, quer falar alguma coisa, quer comentar? Alguns comentários. Assim, eu acho que essa conversa, assim, esse papo que aconteceu é importante na questão de contra-argumentar, né, a história de que os eletrônicos são essenciais para ajudar quem eles usam muito quem não quer ou não consegue parar, né? Porque aí é como vocês estão falando, já coloca aquela pessoa não quer ou não consegue, ou nunca foi acolhido, ou nunca teve um esforço. A outra coisa que, quando a gente escuta muito, isso é muito bom, é uma redução. Primeiro que a indústria sequestrou, né, o termo redução de danos, porque não tem nada a ver com produto comercial, você não compra metadona no posto de gasolina, na loja do posto de gasolina, né? Então, assim, não é bem por aí. A redução de danos de verdade é com acompanhamento médico, com prescrição, com medição de uso, enfim. Então, assim, a indústria sequestrou esse termo e aí parece que houve assim, uma aceitação, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater contra, porque isso não é redução de danos. Isso é aumento de vendas e de lucros. Não tem nada a ver com redução de danos, mesmo dentro da saúde pública, ou dentro da medicina, ou dentro da área da saúde. Mas aí vem o segundo argumento, é uma redução de danos para as pessoas que não querem ou não podem parar. Não querem ou não podem parar. Por que eles não querem ou não podem parar? Quando a gente sabe, né, pesquisa atrás de pesquisa mostrando a grande maioria das pessoas querem parar, gostariam de parar, já tentaram parar, e a maioria de que diz que não quer parar, se você pergunta, eles acabam que mudam de ideia e dizem assim, talvez eu tente. Né? Eles dizem que não quer parar porque nunca parou para pensar. Não é? Então, eu acho assim que é um outro argumento que a gente tem que sempre bater atrás. A terceira que assim, a gente não comenta muito, mas os dados que eles apresentam de eficácia para parar de fumar, os pouquíssimos que existem em ensaio clínico, a maioria comparando, vamos supor, com adesivo, que não é realmente o melhor, né? Que a absorção de nicotina é lenta, é pausada, não resolve o assunto da necessidade de absorção rápida. Então, assim, não existe realmente. Por que a gente não está
os exames, tem uns estudos na Inglaterra mostrando a eficácia da vareniclina igual. Então, por que a gente não está fazendo uma grande campanha para ter mais vareniclina e menos cigarro eletrônico? Lá na própria Inglaterra, por que eles não estão fazendo isso? Então, acho que a gente tem que assim, ter muito cuidado com essas comparações, né? Como assim não quer ou não pode parar de fumar? A pessoa teve acesso, alguém foi lá perguntar, alguém ofereceu opções que a gente sabe que dão certo, ou sabem que alguém explicou que trocar um vício pelo outro não é realmente a solução. E eu acho que a gente tem que bater muito, a gente tem que todas as vezes, é exaustivo, porque são anos, os tais 95%, gente, porque 95% é igual o endereço do unicórnio, não existe, sabe? Então não adianta a gente ficar falando, ai, 90, e 95% de quê? Medido como? Ah, a gente estima baseado em quê? Então, eu acho que tem que se bater muito nisso, porque todo mundo vê, 95% melhor tem que ser melhor. Aí que 90 é zero. Então, eu acho que a gente assim, tem que se bater muito nisso, porque eu acho que esse saiu correndo aí, a gente agora tem que não deixar cada vez, é exaustivo porque há anos esses 90%, o produto muda, o padrão de consumo muda, o padrão do que está dentro desses produtos, do tipo de sabores, do tipo de química, do tipo de componentes, como a Estela falou, vai mudando, né? Tem acroleína, não tem acroleína, tem formaldeído, não tem formaldeído. E é tudo 95%, mas não é possível, não pode ser, não faz sentido, nem para nenhum produto. Por que vai fazer sentido para esse produto? Sabe o que me lembrou? Aquele artigo que saiu durante a Covid, que nicotina protegia do vírus da Covid, e que foi um método torpe, é o mesmo do 95%, que chegou um grupo de pessoas, oi, quanto que você acha, hein? 95%, chegamos aqui à conclusão. Como? Ah, a gente achou. Eu fui fazer um estudo, né, desse modelo que foi usado para chegar ao 95%. Então, traduzindo para o português, chama Modelo de Análise de Decisão Multicritério. Então, eles colocaram critérios de dano para o usuário e critérios de danos a terceiros. Então, no usuário eu tenho mortalidade, doenças relacionadas ao consumo daquele produto. Aí estudaram várias substâncias, né? Várias substâncias que causam dependência. Aí eles colocam lá na análise cigarro tradicional, charuto, cachimbo, cigarrilha, narguile, e tem o cigarro eletrônico também. É interessante a gente ver que o único que tem danos a terceiros, que é, se você está perto de mim, você vai ficar doente, dano ambiental e dano econômico, o único é o cigarro tradicional. Como se charuto, cachimbo, cigarrilha, narguile não tem danos a terceiros. Então, eu posso ficar do lado de uma pessoa que está fumando o charuto, cachimbo. Não existe tabagismo passivo. A gente precisa estudar mais. E daí surgiu o 95%. Eles põem o cigarro eletrônico como não sendo um risco ambiental. Ele não tem um risco a terceiros. Ele não tem um risco econômico. Como não tem, se as pessoas estão infartando precocemente? Como não tem um dano ambiental, se a Inglaterra hoje tem toneladas de vapes sendo descartados? Então, assim, vamos devagar. Já temos estudos, sim, sobre o dano a terceiros, a pessoas que convivem com alguém que usa cigarro eletrônico no ambiente fechado. Existem estudos em grávidas. A grávida nunca fumou cigarro tradicional nem eletrônico, zero nicotina no corpo dela. Ela convive com um companheiro que fuma cigarro eletrônico. Identificaram cotinina no corpo dela. Grávida. Identificaram cotinina no leite que ela vai dar para o bebê dela. Então, ela e esse bebê, eles estão expostos a esta nicotina de uma forma passiva. Eles estão absorvendo isso e o corpo está degradando isso em cotinina. Se identificou uma quantidade enorme de metais, muitos deles cancerígenos, muitos deles que levam a danos pulmonares na grávida. Aí você vem dizer
que isso não tem um dano a terceiro? Eu estou falando de grávida. Grávida é algo na medicina que, quando a gente vai pensar em prescrever alguma coisa, a gente pensa 300 milhões de vezes. Como se pode fazer uma divulgação de que usar cigarro eletrônico é melhor para a grávida? O que a gente faz com a grávida? Quando elas vêm para o nosso tratamento, o simples fato de estar grávida, de desejar aquele bebê, a autoeficácia vai lá para cima. Ela é acolhida sem julgamento. E ela consegue parar de fumar. Porque ela deseja tanto esse bebê, ela quer que esse bebê venha saudável. E aí a gente vai estimular, você para com esse, você muda para esse? Por favor. Né? Conheço, um horror você chancelar isso, é igual você falar assim, olha, muda de namorado, que esse aí tá com cabelo feio, sabe assim, esse aí tem um outro mais bonito. Isso aí a gente não faz na saúde, isso aí não é ético, né? Assim, e aí eu tenho várias colegas, várias pacientes que pararam de fumar sozinhas na gravidez, né? E você não pode pressupor, isso me lembra lá uma história nos Estados Unidos que alunos que tiravam nota baixa, que eram de comunidades, que tinham menos poder aquisitivo, eles falavam assim, não faz faculdade não, vai para o técnico. E aí colocavam em turmas especiais. Como que você não vai apostar no ser humano, minha gente? Isso é um desrespeito à humanidade. Mais grave ainda, eu acho que é você colocar como se fosse já um consenso, que isso já pode ser usado para a grávida. Que cigarro eletrônico é um braço de terapia de reposição de nicotina. Gente, não temos consenso sobre isso, que fique claro. Não temos consenso sobre isso. O que temos ainda de consenso para tratamento é reposição de nicotina, de liberação lenta, curta, a bupropiona, a vareniclina que saiu do mercado, mas a gente tem a genérica, que é a apovareniclina. E no Brasil a gente ainda usa a nortriptilina. Importante deixar claro que a Inglaterra não tem bupropiona. A vareniclina ninguém tem mais, mas nem a apovareniclina eles têm. Então eles estão com muito pouco recurso para tratar o fumante. Diferente, mais uma vez, eu falo, diferente do cenário do Brasil. E é uma repetição de um colonialismo, né? De uma submissão, como se a gente não estudasse, não tivesse profissionais maravilhosos que conseguiram assim coisas que outros países ficaram boquiabertos com relação ao tabagismo, ao HIV, à vacina, Sim. a doenças, né, da infectologia, malária, como se a gente não fosse referência mundial. Isso é muito Mas, desrespeitoso. mas nós sabemos o potencial que nós temos, que o nosso país tem. Sim. E a A gente não gente pode sabe. vestir essa camisa que eles querem, né? Não, Falar, ela não ô, cabe na gente, estudei para ela não quê? cabe na gente, né? Não, não só a camisa não cabe, é a camisa errada, porque, na verdade, e eu sei que eu bato nessa tecla bastante, se é para seguir o modelo da Inglaterra, do Reino Unido, então vamos lá. Vamos lá, embalagem padronizada, vamos lá, o maço custar R$ 75, vamos lá não ter propaganda no ponto de venda, vamos lá regulamentar os sabores, vamos lá regulamentar a quantidade de nicotina, vamos lá oferecer tratamento mais ainda do que já. Vamos lá, é para seguir o modelo? Não pode fumar em carro com criança? Vamos lá, então vamos lá. É para vestir a camisa é essa. Porque, na verdade, não é nem a camisa, eles estão dando só a manga da camisa. Só um pedacinho, Léo. Veste aqui a manga dessa camisa e vê se vira um retalho aí com a camisa que você já tem, né? Não é bem por aí. Mesma coisa que o Canadá, tá lá, já tem embalagem padronizada, já tem preço, já tem. Então, não é. Eles querem pegar só um pedacinho assim e dizer, ó, bota isso aqui ali, de paraquedas, como se fosse resolver e não respeita. Não só não respeita todo o conhecimento, todos os avanços, e quem sabe o que está acontecendo, né? Aquela coisa de paraquedas, como não é nem completo ou correta a informação, né? Porque o modelo do Reino Unido não é esse. O modelo do Reino Unido é um modelo. Vamos lá dizer que quem nasceu a partir de 2009 não vai nunca mais poder comprar tabaco na vida deles. Vamos lá, então. Nada disso está entrando na conversa, né?
fica uma pergunta que não quer calar, né? Não vai poder mais comprar cigarro? Você está falando de quê? De cigarro tradicional? Ou você está falando também incluindo o cigarro eletrônico? Porque hoje existe uma brecha muito preocupante que quando eu fui estudar, eu falei, eu não acredito nisso, né? Como deixou passar isso? É permitido, no Reino Unido, você dar amostra grátis de cigarro eletrônico para criança. E aí, assim, a gente está falando dessa meta de você ir aumentando a idade para não ter acesso a quê? Você está falando de cigarro eletrônico e de cigarro tradicional Na também? verdade, Porque, assim, não está muito coerente. na verdade, parte das medidas que eu falei que eles estão tentando fechar as medidas do cigarro eletrônico inclui, inclusive, isso, proibição de distribuição de amostra, que é o fim da picada, né? Então, isso que eu estou dizendo, essa medida, apesar de, na minha preferência, seria melhor se eles tivessem incluído tudo, seria muito melhor, não incluíram, mas também não é que eles largaram, porque eles estão bastante conscientes que está um problema sério de uso entre os jovens, né? Então, mas no Brasil o problema é muito menor. Por quê? Porque o Brasil tem a regulamentação que tem. Então, eles que deviam estar copiando o modelo brasileiro. E não só no Brasil, né? Todos os países que regularam com proibição, como Turquia e Tailândia, também têm uma prevalência muito baixa de uso e de experimentação. Olha, muito obrigada pela disponibilidade. Foi uma conversa ótima, extremamente esclarecedora, informação de qualidade, de profissionais sérios e comprometidos com o ser humano. Salva, né? Salva. Tem que prevalecer, tem que ser espalhada, porque é vacina, né? A ignorância permite que muitas coisas entrem como um salvador, como algo que vai solucionar, como uma panaceia, e, na verdade, é uma necropolítica, né? O cigarro eletrônico, eu estou achando que é a nova cloroquina do momento, né? Então, assim, é uma negação, é nova terra plana. Então, queria agradecer demais, viu, a disponibilidade de estar aqui com a gente na ABAD, né, que a gente está fazendo isso justamente para poder ter algum espaço de fala, porque a gente não consegue ter espaço na mídia, né, e isso é muito ruim para a população, né, é muito ruim para o futuro, né, para os jovens, para os nossos filhos, para quem, né, quer viver a vida de uma forma honesta e ética com todo mundo, né? Porque cada um no seu quadrado. Você não pode usar da sua liberdade para ir para invadir a do outro, né? E também colocar informação falsa em nome de economia, em nome de imposto apenas, né? A gente viveu muito essa dualidade durante a Covid e sem saúde a gente não é nada. Vocês querem fazer alguma consideração? Eu só tenho a agradecer, Carol. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar aí dividindo um pouco, né, as nossas preocupações também, as informações. Muito obrigada e parabéns mais uma vez à ABAD por essa iniciativa. Te admiro muito, querida. A Bialos também mora no meu coração. Precisando de Obrigada. alguma coisa, a gente está aqui, é só falar. Bom saber, Tchau, gente. Admiro muito vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.